Comentários do capítulo 1 do Evangelho segundo João. O Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos que narram a história de Jesus, a vida, Lucas em especial, Mateus também, Marcos também, mas narram a vida de Jesus e narram os acontecimentos. Lucas, por exemplo, narra o nascimento de Jesus, o início da vida de Jesus. O Evangelho de João está escrito de modo que a gente diz bem teológico, bem direcionado. Ele tá partindo, o propósito dele é dizer: Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus de Nazaré é o Messias. E ele começa isso, alguns dizem que esse foi um evangelho escrito para evangelização, é um evangelho de evangelização, ele tem uma pregação, né? Ele tem um chamado, tanto um anúncio como essa força de dizer Jesus é o Cristo e é o Cristo encarnado. A gente leu as cartas de João e lá essa questão tá posta, tá como uma insistência, uma lembrança. E o capítulo 1, do versículo 1 até o 18, faz esse anúncio de modo completamente diferente. Ao invés de ele dizer Jesus nasceu em Nazaré, a mãe Maria e todos os registros que estão nos outros evangelhos, ele diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então ele começa a anunciar Jesus a partir de outra categoria. Ele está dizendo: olha, no princípio ele estava com Deus, e ele diz: tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Então ele está dizendo: esse Cristo que encarnou, que esteve entre nós, ele é desde o princípio. E aí ele tá realmente fazendo uma construção. Essa construção do Evangelho é completamente nova para judeus e para gregos também, completamente nova. Ele está dizendo assim que a encarnação daquele rapaz de Nazaré, com quem ele viveu e conviveu, dava testemunho de que Deus se repartiu e que Deus era mais que um, mesmo sendo único. Essa é a teologia, né? Esse Deus que diz assim: ó, o verbo era parte de Deus, a palavra, o logos. O verbo, vocês sabem que é aquilo que cria, o que faz. Então ele está dizendo, ó, ele é a própria palavra de Deus. Ele estava com Deus, nada foi feito, nada que foi feito não foi feito senão pela palavra, pelo logos, pelo haja, pelo exista, por fazer vir à existência. E tudo foi feito com ele, e o que foi feito nele era a vida. O que foi feito nele era a vida. Está dizendo, ele é a própria palavra de Deus que gera a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreendem. Quer dizer, tem uma manifestação da vida, mas tem uma parte que se recusa a reconhecer a força dessa vida que está em Jesus, que está na palavra, que está na criação. Então ele está dizendo, ó, ele é esse logos, ele é essa palavra da criação, ele é a própria palavra de criação de Deus. Ele estava com Deus. E ele diz, ouvi um homem, e aqui ele começa a apresentar para a gente o João Batista, cujo seu nome era João, que veio como testemunha para dar testemunha da luz, a fim que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E ele vai dizer de Jesus. Então ele começa a apresentar João, que depois a gente vai chegar em João aqui, dizendo, olha, teve um homem, esse homem era um sacerdote, que foi para o deserto, e esse homem deu o testemunho dele. Vocês lembram de João? Deixa eu contar. Depois eu conto a história para vocês de João. E ele diz que Jesus era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Que é essa nossa estranheza com o fato de que Deus pode se manifestar em uma pessoa. Deus pôde e pode se manifestar numa pessoa. E quando a gente vê repetidas as obras de Deus nele,
não reconhecemos. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos os que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Que é essa filiação, esse filho de Deus que torna todos nós filhos de Deus igualmente. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Isso aqui é importante, porque aqui ele está fazendo um deslocamento importantíssimo, que é, olha, você é filho de Deus, ou você está filiado a Deus, ao seu Deus, porque é filho de Abraão, porque é israelita, porque é judeu. Não, ele diz que eles não foram gerados, os que creem não foram gerados do sangue. Não tem uma ligação genética com o povo de Israel, nem da vontade da carne. Também não são filhos do desejo. Também não são filhos de algum tipo de desejo que se organiza para dizer, por minha vontade, vocês estão tornados aí. Não. Ou eles mesmos se arrogam, dizendo, nós somos filhos de Deus, e por uma vaidade ou por uma espécie de narcisismo auto idolátrico. Não foi vontade da carne, nem de uma vontade do homem. Nem de uma vontade do homem. Não é homem que inventou isso, mas de Deus. É a ideia de que Deus mesmo desejou destruir com essa ideia de que é a genética que nos faz filhos de Deus, é vontade da carne, é vontade do homem, é vontade dele. E ele diz, o verbo se fez carne. Aí ele diz, olha essa loucura, ele está dizendo, o Logos, essa parte da criação de Deus, essa força da criação da vida, ela encarnou, se fez carne e habitou entre nós, e nós, João, é esse que vimos a sua glória, glória que ele tinha junto ao Pai, como filho único, cheio de graça e de verdade. Aí ele vai dizer, então ele diz, então, né, vamos repetir isso que é maravilhoso, olha, o verbo se faz carne, habita entre nós, e nós vimos a sua glória, que ele tem junto ao Pai como filho único, cheio de graça e de verdade. Vocês imaginam o que foi essa impressão, essa força da presença de Jesus? Essa força. Porque ou isso é uma loucura completa, ou Deus realmente encarnou em Cristo. Porque veja, ele está dizendo assim, um judeu está dizendo assim, olha, sabe aquilo que criou a vida? Então, essa coisa apareceu aqui numa pessoa. A palavra encarnou. E eu dei o testemunho disso. Não só eu, mas João e toda a comunidade. E aí ele diz, João dá testemunho dele e clama, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. A gente vai sabendo que João era uma pessoa muito importante mesmo. E ele diz, João falou dele, esse aí passou de mim, ele está diante de mim, pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, esse double graça, graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Ele diz, a lei foi dada por Moisés, isso está dado, a lei está dada, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele está dizendo, a lei, os nossos fundamentos, a nossa cultura, o que nos orienta, foi dado por Moisés. Tá, tudo bem. Só que a gente só experimentou graça e verdade por Jesus. Foi em Jesus que a gente entendeu graça e verdade. Antes a gente tinha a lei, que era contra nós. Em Jesus a gente recebeu graça e verdade. E ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Deus continua incognoscível. Deus continua aquele que a gente não viu. O Filho unigênito está no seio do Pai.
este o deu a conhecer. Ele diz, olha, o que a gente conhece de Deus é o Verbo encarnado. E a gente conhece ele em graça, bondade e verdade. É isso. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Mas nessa manifestação, essa parte de Deus, esse Deus em parte, melhor dizendo, esse Deus em parte, encarnado em Jesus, esse Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele e o Pai são um, este o deu a conhecer. Nós conhecemos Deus. É como se João dissesse assim, olha, a gente pensou que conhecia Deus pela lei, a gente pensou que conhecia Deus pela nossa tradição, a gente imaginava que o Messias fosse o servo de Deus que viria para libertar Israel da sua escravidão dos romanos e dos povos, mas o que aconteceu com a gente é que ele deu a gente a conhecer o Pai. E ele fez uma coisa maravilhosa. E ele foi além da lei, ele foi além dos profetas, e ele deu a conhecer o Pai a nós. E isso transformou completamente a nossa vida. Isso nos deu uma perspectiva que a gente realmente não esperava. E eu queria terminar dizendo e desejando que o seu coração esteja aberto para isso. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não chegou no coração do homem é o que Deus tem preparado para aquele que os ama. Você pode estar esperando muita coisa de Deus, e dizendo assim, isso precisa ser resolvido assim. Só que o que Deus tem para você, você nem imagina, porque a bênção dele supera as nossas expectativas. Não é desejo da carne, não é desejo do homem, é a bênção de Deus. Ore pela bênção de Deus, ore pela bênção de Deus, ore pela surpresa de Deus, porque talvez esperando a intervenção do Messias, você se encontre com o próprio Deus.